Olá, eu sou Otávio Mangili e hoje nós vamos discutir sobre as consequências do colesterol para a saúde das suas artérias. Afinal, será que o colesterol é mocinho ou bandido? Acredito no que o meu cardiologista falou ou no último vídeo que eu vi na internet? Vamos falar sobre esse assunto hoje e tentar tirar as dúvidas de quem está aí do outro lado. Que tal? Vamos lá? Há muito tempo, o colesterol é reconhecido como um vilão para as artérias. Ele estaria implicado num processo chamado aterosclerose. Aterosclerose é uma doença inflamatória das artérias, onde acaba por ocorrer depósito de colesterol na parede das artérias e obstrução delas, o que leva finalmente a um infarto, por exemplo, se for no coração, ou a um AVC, um derrame, se for no cérebro. Mas, recentemente, um grande número de profissionais tem questionado a importância do colesterol na origem dessa tal aterosclerose. E esse questionamento vem do fato de que uma grande parte das pessoas que desenvolvem uma placa de aterosclerose, uma obstrução na circulação, tem o colesterol normal ou quase normal. Isto porque existem outros fatores de risco para o desenvolvimento de aterosclerose, como, por exemplo, a hipertensão, o tabagismo, a idade, o histórico familiar e o diabetes. Mas não se engane, o colesterol é sim problema para suas artérias. E para provar isso para você, eu trouxe alguns argumentos. Vamos lá? Vou explicar para vocês agora. Argumento número 1. Indivíduos portadores de uma doença chamada hipercolesterolemia familiar, que inclusive nós já abordamos em vídeo anterior, têm um colesterol elevado desde cedo na vida. Elas nascem com colesterol bastante alto por conta de uma mutação genética que confere este colesterol mais alto no sangue, porque o fígado não é capaz de tirar o colesterol da circulação. E este colesterol mais elevado nos portadores de hipercolesterolemia familiar faz com que eles acabem por desenvolver obstruções na circulação bastante cedo na vida, antes mesmo que possam desenvolver outros fatores de risco para essa tal aterosclerose, como a hipertensão ou mesmo a obesidade. Pessoas que tenham hipercolesterolemia familiar na forma homozigótica, que é a forma mais grave, podem ter um infarto até mesmo antes de 20 anos de idade. E essas pessoas têm a concentração de colesterol ruim, ou seja, de LDL na circulação, normalmente bastante alterada, em níveis acima de 400, 500 miligramas por decilitro. Para você ter uma ideia, a contagem normal é entre 100 e 180 miligramas por decilitro. Um segundo argumento que eu tenho para dizer que o colesterol é sim um vilão das artérias, está sim implicado no processo de aterosclerose, é que, por outro lado, indivíduos que tenham mutações genéticas que nós já conseguimos detectar e têm o colesterol mais baixo do que outras pessoas, têm um risco muito menor de infarto. Interessante que, às vezes, essas pessoas têm o colesterol só um pouquinho mais baixo, por exemplo, uns 20 miligramas por decilitro mais baixo do que a população normal, mas são expostos a este colesterol um pouco mais baixo ao longo de uma vida toda. E essas pessoas têm até 80% menos chance de ter um infarto do que indivíduos que têm o colesterol na média da população. Nós conhecemos várias dessas mutações. Já temos uma infinidade de estudos genéticos que dizem isso pra gente, que acompanharam pessoas com esse colesterol um pouco menor, de estudos que acompanharam essas pessoas com colesterol um pouco mais baixo, de origem genética, e que tem muito menos infarto do que outras pessoas. O terceiro argumento é de que populações que têm exposição a uma maior carga de gordura animal na dieta têm um maior risco de infarto. Os estudos dizem que essas pessoas têm maior chance de ter um infarto do que populações que ingerem menos gordura de origem animal. Vamos falar em um vídeo especificamente sobre dieta e colesterol, um tema muito polêmico. Mas adianto para vocês de que os estudos que relacionam o estilo de dieta ao risco de elevação de colesterol e de infarto são inúmeros. Mas existem estudos que não mostram a associação de aumento de gordura animal na dieta com risco de infarto? Sim, existem. São alguns
poucos estudos, com falhas metodológicas importantes, mas que têm sido explorados à exaustão pelas pessoas que são contra a ideia de que a gordura esteja associada ao risco de aterosclerose. Qual é o quarto argumento que eu tenho para vocês do porquê o colesterol está associado ao risco de infarto? Este quarto argumento vem dos inúmeros estudos que nós temos na literatura com o uso de medicações para reduzir o colesterol. A classe mais famosa de remédios para redução de colesterol são as estatinas, mas não são a única. Mas nós temos já mais de 200 mil pacientes estudados no mundo todo por um período de até 20 anos com o uso de estatinas. E o que se demonstra? Que a redução do colesterol LDL com o uso de medicação está relacionada à redução do risco cardiovascular. Claro que a redução não é de 100%, porque a aterosclerose é uma doença complexa relacionada a outros fatores de risco também. Mas toda vez que eu diminuo o LDL com o uso de medicação, paralelamente eu estou diminuindo o risco de eventos cardiovasculares como infarto ou AVC. Para você ter uma ideia da magnitude disso, cada vez que eu reduzo mais ou menos em 40 pontos o meu colesterol LDL, eu vou reduzir em 20% o risco relativo de uma obstrução na circulação. Então, qual é a ideia que eu quero que fique para vocês? Que existem muitos estudos robustos, bem conduzidos, ao longo de mais de 100 anos de investigação, que associam o aumento do colesterol ao risco de aterosclerose e ao risco de infarto ou AVC. Cuidado com as ideias contrárias a isso e com as polêmicas que eventualmente você possa encontrar na internet. O importante é cuidar da sua saúde, ter uma dieta saudável, fazer atividade física regular e, eventualmente, até mesmo usar um remédio para redução de colesterol, caso o seu médico o indique. À medida que envelhecemos, temos um maior risco de aterosclerose. Por isso é tão importante você cuidar da saúde das suas artérias. Que tal envelhecermos com saúde? Se você gostou dessa ideia, compartilhe esse vídeo com seus amigos, vamos discutir esse assunto. Grande abraço para vocês e espero vocês no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre medicações para redução de colesterol.